Bom dia, irmãos. Tudo bem? Bom, o nosso desejo hoje é nós conversarmos sobre um assunto que tem afligido a nossa geração. É algo surpreendente o que acontece nos dias atuais e o que era preocupação outrora, hoje não é mais, né? Surgem novas preocupações. Eu lembro quando eu era garoto, o alvo das atenções era a televisão. Você passa muito tempo na televisão, garoto, sai dessa televisão. Hoje a gente tem que falar para os garotos, vai para a televisão um pouco, por favor, né? Assiste um pouco de televisão, porque gasta-se um tempo tremendo, né? Um tempo enorme com o celular, aliás, com o computador de mão, que é um celular, porque hoje o aparelho ele faz tudo, e às vezes até você consegue fazer um telefonema com ele, viu? Tem aparelhos que você ainda consegue telefonar. De tantas coisas que ele tem, não se utiliza mais tanto para o telefonema, se utilizam para os vários fins, que não propriamente para o fim principal que ele foi criado. Então, nos traz uma preocupação bastante grande. E essa palestra, essa palavra, ela foi preparada, eu coloquei esse tema. A palestra ela foi nominada como As Redes Sociais e a Influência na Vida das Crianças e Adolescentes. Por um motivo. Porque alguns fatos ocorreram na escola em que a Bárbara estuda, e a coordenadora me convidou, falou, puxa vida, nós temos problemas dessa natureza, gostaria que você desse uma palavra. E foi a partir disso que eu montei essa palestra, com base na minha vida profissional, naquilo que acontece no dia a dia na delegacia de polícia, mas eu não consegui ficar restrito a esse âmbito. Se você veio aqui, vendo no boletim que era um delegado que ia dar a palavra, né, que ia falar sobre isso, então talvez você esteja, você vai ser frustrado, porque eu não consigo abordar simplesmente o tema como sendo um profissional da área de segurança, muito embora ele aflore, ele deflagre problemas policiais, eu não consegui tratar desse tema simplesmente como algo criminal. Tem um pouco de antropologia, tem um pouco da sociologia, tem um pouco de filosofia, tem um pouco de mídia, tem um pouco daquilo que da informática. Então, se você quer alguém que fale especificamente sobre informática, não é comigo. Se você quer alguém que fale especificamente com a área policial, é comigo. Mas não é uma palestra simplesmente policial, né? Tem vários aspectos. Então, ele foi idealizado com base em adolescentes, mas eu gosto da Bárbara, que às vezes ela chegava para mim e falava, pai, você tem que assistir a Super Nani. Ela adorava a Super Nani, que era aquele programa que passava no SBT, que uma educadora ia até a casa de uma família e trazia alguns cuidados na criação de filhos. E o interessante é que, embora fosse tratado com o filho, né, o alvo fosse o filho, quem percebia era um tratamento que era dado aos pais. Eram os pais que eram cuidados. A criança não tinha problema nenhum, ela só aflorava aquilo que ela vivia na casa dela. Então, da mesma forma que esse tema foi tratado aqui como as redes sociais e a influência sobre a vida das crianças e adolescentes, na verdade é uma palestra mais direcionada aos pais, né? Para nós que estamos lidando com essa questão e precisamos trazer cuidados em relação aos nossos filhos, né? Então, ela foi criada com esse alvo, com esse objetivo, mas se direciona aos pais, na verdade.
O que acontece é que os filhos eles acabam sendo alvo, né? O público infanto-juvenil é o grande alvo da mídia, porque eles estão mais vulneráveis, são eles que são mais influenciados, são eles que dão mais informações, são eles que estão expostos, mas na verdade somos nós que temos que cuidar disso, né? Então, eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência comigo, né? Porque ela vai trazer algumas informações um pouco além daquelas que você inicialmente tenha pensado que seria uma palestra policial, né? Eu estou fazendo algumas observações, né, que para você se sintonizar com aquilo que nós vamos conversar hoje. É que talvez a gente tenha que pensar que a palestra não sirva para ninguém, né? A gente possa ter vindo aqui e falar, puxa vida, né? Se tal pessoa estivesse aqui, seria tão bom, né? Ele ouvir isso. Pense que, na verdade, você está aqui por um propósito e a palestra é dirigida a você. A gente está aqui numa chuva gostosa, tanto pedido a Deus que viesse, né? E agora nós estamos com essa chuva, muitas pessoas não compareceram, não há problema nenhum, porque a palestra é direcionada a mim e a você. Eu estou incluído nessa reflexão de hoje. Bom, primeira questão. Não, tá bom, tá excelente. Primeira coisa que me veio à mente era a reflexão sobre o que leva as pessoas a viverem numa sociedade, compartilharem os seus valores e de estarem convivendo com as pessoas e agora de uma maneira virtual, né? Então eu busquei a palavra de um filósofo, e vocês me desculpem porque eu não falo em francês, então se eu mencionar errado vocês já me desculpem, né? Então Pierre Lévy, deve ser francês, embora ele seja da Universidade de Ottawa, ele diz assim, que para as crianças estar no mundo é estar conectado. Isso dá uma sensação de tranquilidade. Então o que leva as pessoas a investirem tanto tempo e a se comunicarem e se entrelaçarem no mundo virtual? É que isso, na verdade, traz uma necessidade, é fruto de uma necessidade da vida social. O homem sozinho, ele não é nada. A palavra de Deus já demonstra logo em Gênesis, né, que diz assim, que não é bom que o homem viva só. E depois Deus manda que o povo se multiplique, né, que as famílias se multipliquem. Então está claro que o homem não foi feito para viver só. Precisa viver em sociedade. Só que agora essa sociabilidade ela se torna de uma forma social virtual, né? Então traz novas preocupações. Por isso que surge a rede social, a tão falada rede social. E o que é rede social? Eu trouxe aqui uma definição, que é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por vários tipos de relações que partilham de objetivos comuns na internet. Então, essa é a definição de rede social, que poderia se expandir para outras áreas, mas especificamente é usada na internet. Na internet, né, essas comunidades são chamadas de redes sociais. E há uma influência muito grande. Quando se fala em rede social, normalmente nós pensamos no adolescente. Na criança, no adolescente. Eu estou dizendo criança porque as idades estão diminuindo cada vez mais. Então, a minha filha, de 8 anos, já começou a protestar que ela quer o celular dela. Ela quer, de alguma maneira, a gente tenta convencê-la de que não é a hora, mas os amigos da escola já começam a ter acesso. As crianças, às vezes na igreja mesmo, começam a ter acesso. E a gente se sente num conflito, né? Se vê num conflito de tentar convencer o nosso filho de que não é a hora. Então a idade tem diminuído. E para os adolescentes, para
das crianças, dos adolescentes, se torna como um mundo maravilhoso. Porque hoje nós não temos mais tanta preocupação com um grupinho da rua. Né? Então minha mãe falava, filho, toma cuidado com a molecada da rua ali. Aquele moleque é perigoso. Então hoje nossa preocupação passa a ser expandida para o mundo virtual. E eles veem uma maravilha, um mundo tão colorido à sua disposição num clique. E de fato isso se torna um perigo bastante grande. Né? Então a gente tem que prestar atenção que para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, esse mundo maravilhoso pode ser perigoso. Então, eu acho que essa atração precisa ser cuidada por nós. E a atração, ela vem pela diversidade. Há muitas redes sociais. E talvez esse quadro que eu peguei já esteja desatualizado. Por exemplo, o MSN, talvez já nem exista, já tenha se aperfeiçoado. Tamanha é a diversidade e a multiplicação das redes sociais. Cada dia surge uma rede social, né, por seus interesses. A mídia social pelo interesse de trabalho, mídia social por interesse de relacionamento amoroso, e vão se multiplicando essas mídias, essas redes sociais. É lógico que a gente não vim aqui para crucificar, não vim aqui para banir a rede social, ela tem os seus objetivos, e eu quero acreditar que num primeiro momento, quem as cria não tem a intenção propriamente de usar essas informações para o malefício. Sempre existe um benefício. Então, em primeiro lugar, nós temos vários benefícios, como, por exemplo, os negócios. Hoje, nós percebemos que as empresas já não gastam tanto com viagens, porque existe a teleconferência em primeiro lugar. Né? Mas a mídia social é utilizada pelas empresas. Elas facilitam, economizam quilômetros e quilômetros de distância através da mídia social. Hoje, alguém que entra numa empresa já tem que ter pelo menos um telefone com no mínimo um iPhone ou algo parecido, porque o WhatsApp é o meio de comunicação. Onde você está, camarada? Precisa visitar tal cliente. Ao mesmo tempo, se torna possível conseguir conquistar o cliente, porque você obtém informações sobre a sua preferência, sobre a sua cor, sobre sobre o seu sexo, sobre a música que você mais gosta. Tudo se consegue a partir disso, e aí as empresas conseguem atender o interesse do cliente. Né? E aí nós vemos isso como benefício. Além disso, a interação entre as pessoas. Elas fazem com muito mais abrangência do que outrora. E aí bate aquela saudade, aquele saudosismo. Né? Eu sou um saudosista. E outro dia eu fui tentar encontrar um amigo de infância. Puxa vida, o Cláudio, faz tanto tempo que eu não vejo. Né? Saí de Bauru há questão de 30 anos, 35 anos, eu não vejo esse amigo meu. Eu quero encontrá-lo. Pus o nome dele na internet e em questão de segundos eu o encontrei, né, facilmente. Então a gente se reaproxima. Um amigo meu foi visitar a China, né, a trabalho, e aí ele me cutuca, me chama no Skype e fala, Marquinhos, sabe onde eu estou? Eu falo, não imagino, estou na China comendo sushi de carne de baleia. Eu falo, imediatamente. Então há uma aproximação, né? Os relacionamentos se multiplicam, a gente consegue conhecer muitas pessoas, a troca de ideias se potencializa, né? A importância do debate se acentua. A gente tem também a mobilização. Um exemplo é a Primavera Árabe, cujos líderes autoritários alguns deles foram derrubados a partir do Facebook, movimentos que eram feitos pelas redes sociais, e o povo foi para a rua. O mesmo movimento aconteceu em 2013 aqui no Brasil,
né, que em várias cidades do Brasil se movimentaram a partir de uma questão que era de só menos importância, que era uma tarifa de ônibus. A partir disso, o povo começou a se mobilizar, e a Dilma que se cuide. Tanto é que o PT está se organizando agora para rever os seus conceitos, porque, aí é uma posição minha, se a Dilma não tomar cuidado nesse mandato, ela pode sofrer sérias consequências, porque a mídia social possibilita novos movimentos, né? Deu para perceber que hoje o voto não está mais polarizado, né? Não está mais concentrado, houve uma divisão clara de interesses. Então, a mídia social, as redes sociais podem mobilizar as pessoas e as pessoas vão às ruas para protestar por seus direitos. Então, tem benefício, a gente não pode esquecer, né? Alargam-se os campos de pesquisa, a comunicação ficou fácil e rápida, né? Eu quero um emprego, eu vou lá para o site de relacionamento profissional e anuncio a minha capacidade profissional, e as empresas estão procurando por essas pessoas. Eu mesmo me cadastrei num site e a todo momento recebo propostas de emprego a partir desse site, né, que eu não, graças a Deus, não preciso, mas é interessante você ver que isso está acontecendo nos dias de hoje. Da mesma forma que nós temos benefícios, o sucesso das redes sociais também torna a nossa vida vulnerável, né? A partir do momento que nós temos o sucesso das redes sociais, multiplicam-se também os crimes digitais. Infelizmente, as mentes distorcidas, elas estão aí justamente para fazer com que o crime aconteça. Aliás, é muito mais fácil a pessoa pensar em algo mal, já que a nossa essência é maligna. Nós estamos aqui porque Jesus nos resgatou das trevas, mas quem não foi resgatado das trevas está com a mente voltada ao mal totalmente. Certamente, então, os crimes vão acontecendo com base nessa essência maligna do homem. Então, é esse cuidado que eu gostaria de trazer para vocês. Por quê? A partir da interligação das informações. As informações hoje estão interligadas de tal forma que você não sabe de onde, como e quando alguém conseguiu seus dados para abrir uma conta bancária. E de repente o seu dinheiro sai da sua conta e você não sabe, mas eu não perdi o cartão, meu documento, meu RG está no meu bolso. E abriram conta com um documento falso. Como isso? Por causa dos dados. Seus dados estão no mundo. Se você perdeu seu RG, obviamente vá até uma delegacia e faça o seu bloqueio, lógico, né? Não vou desaconselhar. Mas saiba que esse não é a única porta para que o criminoso consiga os seus dados. Ele tem a internet, que ele consegue com a maior facilidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho num vídeo. E de tal forma que elas são interligadas. Nesse site que eu me cadastrei profissional, eu fiz o cadastro sem que eu soubesse. As pessoas que eu tenho relacionamento no Gmail, em outras redes sociais, receberam um alerta meu, que eu não mandei, pedindo para que elas fossem minhas amigas. Aí as pessoas começaram, Marco, mas é você mesmo? Por quê? As informações estão interligadas. No momento que você faz uma consulta, você saiba que empresas estão sendo comunicadas de que você está fazendo aquela consulta. Em algum tempo atrás eu procurava uma casa para comprar, a Ana entrou numa imobiliária e fez uma consulta. Eu comecei a receber e-mails e avisos e eu abria uma tela para ler a Bíblia, por exemplo, aparecia, compre casa, compre casa, compre casa, compre casa. Mas como? Casa em Marília, casa em Campinas, casa em Bauru, casa em Araraquara. Mas como? Nossa, que bom! A internet adivinhou que eu estava querendo isso. Adivinhou nada, você deu essa informação.
Você forneceu a sua informação. E é isso que é interessante. Você fornece voluntariamente as suas informações. Ele não precisa pedir. Você vai lá, clica e você já tem. Alguém já se alimentou daquela informação e vai começar a incomodar você. Ou te alegrar ou te entristecer. Seja lá qual for o seu... Como você encara isso. Mas o fato é que as informações estão interligadas. Por isso, essas informações que estão interligadas, elas nos trazem sérios riscos. Em primeiro lugar, porque a gente, como eu disse, eu não estou aqui para combater as redes sociais, muito menos a internet, eu acho que isso é bênção de Deus. Algumas pessoas exageram. Algumas pessoas utilizam bem das informações, e usam bem as redes sociais. Por exemplo, gostaria de usar aqui uma pessoa, desculpa, pastor Alexandre, uma pessoa que utiliza bem das redes sociais, exceto quando ele posta aquelas questões do Corinthians. Isso me deixa nervoso, mas é uma pessoa, brincadeira, pastor, brincadeira, mas uma pessoa que sabe se utilizar das redes sociais, utiliza para o bem, mas há uma exposição, em primeiro lugar, exagerada. E essa exposição exagerada nos leva à expansão de vírus ou spams. Você nem sabe, mas a foto que você clicou para ver algum lugar, alguma paisagem, pode ter um programa espião que vai lhe monitorar. Se você tem, por exemplo, webcam no seu aparelho, no seu computador, pode ser que você instale no seu computador um programa que acione a sua webcam e lhe vigie 24 horas por dia. No momento que você ligar o seu computador, a webcam está lhe vigiando. E você está sem camisa, você está no momento de maior tranquilidade, se troca na frente da câmera, e muitas pessoas estão sendo expostas por conta de vírus e spams. Eu nem tenho informações técnicas sobre isso, talvez tenha pessoas que me digam com mais propriedade como isso funciona, mas isso acontece. E aí a menina está se trocando na frente da webcam e de fato está se expondo perante o mundo. Apropriação de password. Tem uma pessoa, muitas pessoas me procuram, e uma pessoa dessa igreja me procurou uma vez, que ela tem uma atividade importante, era um momento importantíssimo da vida dela, e ela programou um evento. E uma pessoa conseguiu a password dela, ela não sabe como, eu perguntei, o que você fez? Não sei. A gente normalmente não sabe. Essa pessoa conseguiu o password, a senha dela, conseguiu entrar no Facebook, desmarcou o evento. Ela foi para o evento, não apareceu ninguém. Ela falou, mas o que aconteceu? Aí começou a ligar para as pessoas, falou, poxa vida, você falhou comigo. Como é que você é meu amigo tão próximo e você não compareceu no meu evento? Falou, mas você desmarcou? Eu recebi uma mensagem, foi aí que ela descobriu que haviam violado o Facebook dela e feito essa alteração. Como? Spam, vírus. Hoje é muito fácil fazer isso. A exposição exagerada de fotos, a gente mostra tudo o que a gente faz. A gente mostra os lugares que a gente visita, as situações por quais nós passamos, pelas quais passamos. Então nós exageramos, e aí a medida do exagero é de cada um. Só quero que você saiba que no mundo virtual você está alimentando esse mundo, e na medida que você está alimentando esse mundo, pessoas boas, seus amigos, seus familiares, vão se utilizar dessas informações para o bem, ou aquelas que não têm a mesma posição vão utilizar-se para o mal. Uma foto comprometedora,
Não precisa ser nem uma foto nua, mas uma foto que você esteja numa posição que ninguém queria saber. Né? Uma cara que ninguém queria, que você não gostaria que ninguém visse. Ela pode ser utilizada. Não estou falando nem aqui de Photoshop, hein? Estou falando da sua imagem, exatamente como você a divulgou. Então, esse é um risco que a gente tem, que nós temos que estar alertas. E aí, para você não falar assim, mas ele vai falar da Bíblia. Como o pastor às vezes lembra, né? Me desculpe, até um pregador que dizia, você tem que estar com a Bíblia numa mão e com o jornal do dia na outra mão. Então, da mesma forma, então, da mesma forma, eu busquei algumas pessoas, alguns sociólogos, para falar, não está usando só, olha a Bíblia, o que é que ela fala, você está falando porque você está falando da Bíblia, você está dentro da igreja, mas vamos pegar pessoas que estudaram o assunto. E Eva Montes, que é da Universidade de Barcelona, uma socióloga, que disse que nós nos sentimos bem divulgando e participando das redes sociais, que parece que se nós não participarmos, a gente não é um nada. Ela disse assim, o perigo não é a maneira de relacionar-se, mas a obsessão, eu acho que eu escrevi errado aqui, né? Deve ser com S. Escrevi errado. Professora Avani, escrevi errado. Eu copiei errado, viu? Eu não escrevi errado. Estava errado lá onde eu busquei. É uma maneira de se desculpar, né? Mas a obsessão delas em expor sua vida e que se as pessoas não souberem o que você está fazendo, você não é um nada. Então a gente tem que ir, né, tomar o sorvete e... A gente tem que ir lá comprar o sapato e... E aí parece que se não fizer isso, você não é um nada, você não participa do mundo, você... Então, esse é algo que vem de dentro de nós e que precisa ser analisado. Né? Então, o perigo não é a rede social. Né? Quem assistiu ao filme Redes Sociais, Mark Zuckerberg é um dos criadores, né, do Facebook. E aí se vê a história. Então, certamente, embora haja algum comportamento que eu... condeno sobre a conduta dele, mas certamente ele não criou para o mal. Né? Mas o problema é como se utiliza dessa exposição. E aí eu gostaria de trazer aqui para vocês um filminho a respeito disso. Talvez alguns de vocês já tenham visto esse filme. E que ele inspirou uma outra reportagem feita aqui no Brasil. Gostaria que vocês prestassem atenção um minutinho. Dag Fien. Ik zie een spoor tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel twee insecten op uw rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Ouais. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon... Blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op uw bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Nou, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng.
não sei se foi possível ver à distância, mas essa mesma experiência foi feita no Brasil, num shopping center pela Rede Globo, e uma pessoa, um ator, se fez passar por um vidente e ele adivinhava o que as pessoas faziam, né? E algumas pessoas se emocionaram. Se emocionaram e choraram na frente do vidente. Foi uma coisa que, no fim, o repórter teve que até intervir. Na hora que baixaram as cortinas e a pessoa viu que era uma pesquisa que eles faziam nas redes sociais, a pessoa, nossa, mas eu tinha tanta esperança de que isso que você me falou acontecesse, e aí caiu toda a sua esperança no chão, né? Então, vocês veem como é fácil obter informação, né? E o mais interessante, volto a dizer, ninguém rouba suas informações, você as dá, né? Nós fornecemos todas as informações. Não precisa vir alguém e colocar uma arma na sua cabeça, não. Outro sociólogo da Universidade de Paris, que ele falou alguma coisa interessante, né? Ele diz assim, que você pode dizer e mostrar várias coisas e depois se arrepender. Nós mudamos, evoluímos, amadurecemos, inclusive nos contradizemos. É nosso direito o esquecimento, mas a política de privacidade do Facebook nos impede isso. É que era uma reportagem sobre o Facebook, mas essa política de privacidade todas as redes sociais têm, que diz o seguinte: no momento em que você fornece seus dados, esses dados se tornam propriedade da rede social. Ah, não, mas eu não quero mais. Agora eu vou tirar minha conta do Facebook. A gente está usando o Facebook, mas tem muitos outros, né? Não quero crucificar o Facebook. Mas todas as redes sociais têm a sua política de privacidade. Nenhum deles permite que você apague suas informações. Então imagine que você tenha brigado com o seu marido e divulgou na rede social. E isso acontece com frequência, viu, pessoal? Não é coisa rara. E você reate o seu relacionamento com o seu marido. Aquela informação que você pôs, você não consegue mais esquecer. Nunca mais. Porque você não sabe também quantas pessoas replicaram aquela informação, aquela foto. Então, mesmo que você queira apagar aquela informação que você lançou, nunca mais vai conseguir. E, por outro lado, também, o Facebook é proprietário, ou as redes sociais são proprietárias de tudo aquilo que você forneceu. Ah, mas eu não concordo, vou entrar com uma ação judicial. Então, entra com a ação judicial. Vamos ver se ao final, ainda assim, você vai conseguir todos os seus dados apagados. Porque, como eu disse, mesmo que o site ele apague essas informações, elas já foram replicadas. Então, o Poder Judiciário pode até conseguir fazer com que aquele site deixe de publicar, mas eles já se multiplicaram. Então, é o que nós temos que estar cientes. Quando você entra na rede social, você cadastra numa rede social, você tem que estar ciente disso. E aí eu gostaria de que vocês vissem mais um vídeo que exemplifica isso. Compound gain, 42.7% by weight. Compound gain. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. Então pense bem. Bom, como nós dissemos, o mau uso
das informações são feitas por chamados predadores virtuais. São aqueles que tomam a sua informação para abrir uma conta bancária, aquela pessoa que toma suas informações para divulgar uma informação falsa na internet, aquela pessoa que pega o seu perfil e se utiliza dele para algum fim fraudulento. Então, nós temos os vários predadores virtuais. O que a gente lida mais fisicamente são os crimes contra o patrimônio. Inúmeros casos das pessoas que nos procuram na delegacia para dizer que eu não gastei nada, mas cadê meu dinheiro? Aconteceu, né? Meu cartão bancário está no meu bolso, como que isso aconteceu? Porque você informou, você jogou no mundo suas informações e esse predador, essa pessoa com espírito maligno se utilizou para tirar todo o seu dinheiro. Então, os que nós vemos na delegacia são mais os crimes contra o patrimônio, mas há outros. Por exemplo, aqueles que criam perfis falsos. Esses perfis falsos são chamados de fakes, como foi o caso dessa garota, aliás, na verdade, várias garotas nos procuram para fazer boletins de ocorrência porque ela não terminou com o namorado, mas o namorado recebeu uma mensagem dela, que não foi ela, por causa de um perfil falso e terminando o namoro, ou difamando-a, ou injuriando-a, ou caluniando. Crimes contra a honra acontecem muitos a partir de perfis falsos, que são chamados fakes. Eu coloquei essas duas fotos porque é bem sugestiva e dá para ver que é uma foto antiga, Porque o rapaz e a moça estão tirando foto com uma máquina fotográfica. Hoje, máquina fotográfica é coisa do passado, hein? Quero dizer para vocês que hoje os celulares tiram fotos mais bonitas, com muito mais qualidade do que uma câmera fotográfica. Mas essa exposição acontece dessa maneira e são criados perfis falsos, Por que são criados? Por causa de um exibicionismo acentuado, que promove a divulgação de atributos pessoais falsos, divulgação de conteúdos que atacam a honra, que ridicularizam as pessoas, que usam de imagens não autorizadas, Pega uma foto sua, por exemplo, você não autorizou e se utiliza para criar o fake, obtenção de dados para a prática de crimes, e também a disseminação do ódio, também na criação de perfis falsos, para justamente dizer que aquela pessoa não tem aquela índole como se apresenta na sociedade e coisas assim. Outro predador virtual é o scammer. O scammer é aquele que se passa por outra pessoa para marcar encontros, para praticar golpes, praticar encontros amorosos e aí crimes sexuais, crimes contra a liberdade sexual. E você vai falar, não, realmente eu vi naquele filme que isso pode acontecer. Nossa, é tão distante, né? Aquele filme que eu assisti disse que, nossa, aconteceu. Nossa, eu soube lá no Nordeste que aconteceu, Então eu trouxe para vocês aqui para dizer que isso não acontece no Nordeste, ou no filme, ou na ficção. Adolescente, tribuna. Tribuna impressa, dia 6 de maio de 2014. Adolescente é chantageada pelo ex-namorado em rede social. Na semana anterior, é que eu não consegui o exemplar. Uma pessoa marcou um encontro com uma moça, levou-a para a casa dele, a manteve cerca de 10 dias em cárcere privado, sacou todas as economias dela no banco, e aí disse, você pode ir. Não sei exatamente se praticou crimes sexuais. Araraquara, Centro do estado de São Paulo, perto de você e de mim.
Então, eu só trouxe um exemplo para dizer que isso acontece no nosso dia a dia e que precisa ser vigiado. Precisamos tomar cuidado, porque principalmente as pessoas vulneráveis emocionalmente, elas buscam um relacionamento, são frustradas por algum motivo e têm a esperança de encontrar, né, um companheiro, e aí se abrem, esses crimes acontecem muito, né? O filme que eu estou me referindo chama-se Confiar. É um filme que eu não gostei muito do final dele, né? Enfim, mas ele relata isso de uma garota, normalmente acontece com pessoas, por algum motivo tem carência, seja pela idade, seja por frustrações da vida, mas que essa garota nesse filme, ela se expôs, marcou um encontro e foi levada para casa do rapaz e ela foi estuprada. O foco do filme era o relacionamento que ela manteve depois com os familiares. Quer dizer, mostrou essa questão do estupro, do encontro, mas o drama que ela viveu depois disso. Então, isso se arrasta para o resto da vida, né? Com os familiares e com ela mesma. Então, nesse sentido, eu gostei do filme. Não gostei como ele terminou. Mas é só um exemplo da capacidade que essas pessoas têm, né, de destruir a vida das pessoas. Eu disse para vocês também a disseminação do ódio. Eu peguei aqui, por isso que eu estou dizendo que essa palestra já está desatualizada. Orkut não existe mais. Orkut já é coisa do passado, né? Mas peguei um site verdadeiro. O site não, uma página verdadeira, né? Eu odeio Casimiro Neto. E tem páginas sendo criadas aí para justamente se criticar ou se denegrir a imagem das pessoas, né? Então, a rede social é utilizada para isso também, para o cyberbullying. E os reflexos são muito mais graves, né? Porque as imagens das pessoas, elas são expostas e, como eu disse, é impossível se controlar isso e as pessoas, elas são colocadas em situações vexatórias, né? Chegam até ao suicídio. Há a possibilidade de se chegar até ao suicídio. O que é o cyberbullying? Se caracteriza por ações repetitivas de agressão física ou verbal, com a clara intenção de prejudicar a vítima. E ele é basicamente feito por mensagens de celular, filmada ou fotografada, mostrando a vítima em situações constrangedoras. Criação de perfis falsos com difamações ou exposição falsa da vítima. Pessoal, você entra no YouTube, você entra em qualquer site de vídeos, vocês vão encontrar dezenas, centenas de vídeos de pessoas sendo agredidas, principalmente em saída de escola. E um número incontável de pessoas filmando aquela briga, né? E depois justamente expõe a pessoa na internet através das redes sociais. Então, esse é um caso de bullying. E não é um ou outro, muitos casos, né, são encontrados. Outro exemplo que eu trouxe também do Orkut, se vocês buscarem na memória, o caso Realengo é do Wellington, aquele garoto que ele achava que ele estava investido de um poder divino e foi até uma escola lá no Realengo e matou lá muitas crianças. Esse era o perfil dele no Orkut. E ele defendia essa posição e mostrava que ele faria isso justamente por causa de um bullying sofrido na infância. Então ele retornou ao lugar onde ele sofreu esse bullying e matou aquelas várias crianças. Então a disseminação do ódio e o cyberbullying, né, a gente encontra em casos presentes, né? Não estou cogitando. Bom, eu digo aqui que entre os adolescentes, os fakes, os cyberbullying, eles são mais frequentes. Porque, em primeiro lugar, há uma segurança do anonimato. Eles acham que não vai acontecer com ninguém, né? Aliás, eles não vão ser encontrados. E aí, mais do que isso, eles não serão punidos, porque dificilmente chegaria a eles. E eles não têm consciência ou não querem acreditar nas consequências de que o fato deles divulgarem ou deles se comportarem dessa maneira
pode sofrer alguma punição, ter alguma consequência prática. Então, isso se dissemina mais ainda em relação aos adolescentes. A pedofilia, que é algo que acontece a partir da foto que você pode colocar na internet, pode ser utilizada, eu digo você, mas é qualquer pessoa, né? A pedofilia, logicamente, é em relação aos adolescentes, às crianças, mas um site não de pornografia, de garotas de programa, utilizou da foto de uma atriz global. E essa atriz teve que entrar com uma ação contra esse site, porque estava sendo divulgada como sendo uma das garotas de programa. Estou usando um exemplo, mas qualquer um de nós está sujeito a isso, a partir de fotos que nós colocamos na internet. Imagine em relação às nossas crianças e adolescentes, né? E aí, além disso, o compartilhamento da pedofilia, a partir de sextings e revenge porns. Os sextings, eles significam que as pessoas se expõem na internet através de seus celulares, o seu corpo, ou até relacionamento sexual, se expõe na internet, e aí as pessoas compartilham, né? Acabam divulgando essas informações, né? essas fotos e esses vídeos. E eu, mais uma vez, gostaria de dizer para vocês que não é ficção, não é algo que acontece lá do outro lado do mundo, acontece do nosso lado. Na nossa escola, na escola que minha filha estuda, uma garota, ela postou uma foto para o namorado, sem a parte de cima. Ele pediu e ela postou. Essa foto foi divulgada por ele em toda a escola. Todas, inclusive minha filha recebeu essa foto. E ela teve que sair da escola. Você falou, nossa, foi um caso isolado. Passou um mês, outra garota fez a mesma coisa. O que leva os nossos filhos a fazerem isso? O que leva as pessoas a fazerem isso? Porque se a gente lembrar de atrizes como a lei Carolina Dickman, foi elaborada a partir de uma situação que a Carolina Dickman sofreu. Que fotos delas, informações delas foram divulgadas. Alguém conseguiu entrar no seu aparelho, no seu computador, retirou fotos e divulgou, e estava extorquindo, fazendo ameaças, dizendo que divulgaria essas fotos, essas imagens, se ela não pagasse determinado valor. Depois de uma investigação, chegou até o autor. Então, isso acontece. Os sextings, revenge porns, que é no caso de um namorado. Esse aqui é um caso de revenge porn. Adolescente é chantageado pelo ex-namorado em rede social, porque eles tinham fotos íntimas, romperam o relacionamento e o garoto começou a ameaçar a menina. Divulgou fotos. E dizendo que divulgaria outras imagens caso ela não reatasse com ele. Então, a partir de compartilhamentos, que fazemos. Outro problema, uma imagem que isso aqui nunca acontece. Essa foto foi montada. Nunca aconteceu. Nunca vi isso, só na foto. Parece que eu estou... uma brincadeira clara, Um dia mesmo nós fizemos uma reunião na igreja, uma reunião social, e os adolescentes, os nossos adolescentes, todos sentados numa mesa, cada um com seu aparelho celular, conversando. Conversando com quem? Talvez até entre eles. Mas cada um com o seu aparelho, teclando. Eu falei, mas que incrível, que interessante isso, Poderia até ser algo que, como o meu amigo que estava na China e se comunicou comigo, uma aproximação importante, mas eles estavam próximos. Eles tinham essa sociabilidade e aí acabam se dedicando tempo
a conversação por celular ou pelas redes sociais. Isso gera falta de sociabilidade física. Uma vez até, numa palavra que eu dei pela manhã, eu compartilhei de um amigo meu, que ele falou assim, nossa, eu cheguei no quarto da minha filha e peguei ela conversando no MSN. Como eu disse, MSN eu acho que já nem existe mais. Conversando no MSN. Falei, filha, com quem você está conversando? Estou conversando com a, sei lá, a Cláudia, a minha amiga. Falei, conversando com a Cláudia? Mas como? Conversando com a Cláudia? Ele se admira. E ela pergunta, mas por que você está admirado, pai? Não, porque ela mora no casa ao lado. Era mais fácil, era melhor ela ter descido e ido conversar com a amiga, que ela olhava olho no olho, mas ela estava conversando pelo MSN. Então isso está gerando, estamos criando uma geração perigosa, em que falta o contato físico, o abraçar, dar aquele abraço, ou como o pastor fala, dar aquele cheiro, Às vezes o cheiro é meio, mas é bom isso. Cheiro bom e cheiro ruim, é isso que acrescenta na relação. O colega falar uma palavra dura, falar um elogio também, é isso que enriquece a relação. E, na verdade, está gerando uma geração que está se distanciando, levando os adolescentes a desperdiçar. Como eu disse para vocês, a palestra foi montada, a plataforma é para os adolescentes, mas serve para qualquer um de nós, levando-nos a desperdiçar o tempo útil, desmotivando-nos a atividades importantes para a vida e para o convívio social. A Neire falou uma coisa importantíssima aqui. Se cada vez a gente fizesse um pacto conosco mesmo, cada vez que eu pegasse o celular, eu pegasse a Bíblia, eu ia ser um teólogo em pouco tempo. Quero ver a hora, celular. Aí pega a Bíblia também. Eu quero ver fazer uma conta, pega o celular. Pega a Bíblia também. Se nós pegássemos a Bíblia tantas vezes quantas pegamos o celular, seríamos em pouco tempo conhecedores profundos da Bíblia. O problema é que hoje o celular se tornou uma extensão do corpo. A pessoa não consegue mais ficar sem o celular. Eu fui a um casamento ontem, no banco da frente, que devia ter 5 ou 6 pessoas, das 5 ou 6 pessoas tinha 3 celulares. Cada um com o seu, e fotografando, falando, A pessoa não consegue mais, e ficar livre do celular, parece que ela está perdendo, aí perdi minha mão. Nossa, agora eu não consigo mais pegar. É mais ou menos isso, a pessoa se sente despida, se estiver sem o seu celular. Só que o problema é que a gente gasta um tempo que é precioso para a nossa vida. Uma vez eu cheguei para a Bárbara e falei assim, Bárbara, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um trato aqui. Parece que é só na minha casa, Eu vou falar numa experiência que só acontece na minha casa, mas se acontecer na casa de vocês, tudo bem. Mas eu falei assim, Bárbara, para cada hora de celular, você estuda meia hora. Vamos fazer um trato? Só que às vezes, a gente fazia as contas, ela gastava 8 horas no celular. Isso quer dizer que ela ia estudar 4 horas. Vocês já pensaram nisso? Quando eu brinquei no início, às vezes eu falava, Bárbara, larga desse celular, vai assistir televisão. Olha só o absurdo que eu fazia. Assiste televisão, pelo amor de Deus. Porque não consegue mais ficar sem. Então, o tempo que se desperdiça para atividades úteis é tremendo. Se nós gastamos 8 horas por dia, dividindo o nosso tempo em 24 horas, 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso, 8 horas para outras atividades. 1/3 do dia, estou chutando baixo, os nossos adolescentes gastam com o celular. Substitui brinquedos e amigos físicos, acabam... Esse contato físico, ele diminui sobremaneira e cria relacionamentos inconsistentes. Outro dia eu cheguei para Bárbara, você não conversa mais com a fulana? Pai,
ela me deu um unfollow. Unfollow é a expressão, né, que ela não está mais me seguindo no Twitter ou Snapchat, alguma coisa que eu não sei. Falei, Bárbara, mas como? Vocês são tão amigas. Rompeu a partir de um unfollow. Então, os relacionamentos são inconsistentes. A minha avó, ela falava assim, filho, o neto, Marquinhos, é o seguinte, você só consegue dizer que ama uma pessoa quando você comer um saco de sal com ela. Não é, o que ela se referia, porque minha avó tem quase 100 anos, ela não se referia a um saquinho de 1 quilo, era aqueles sacos grandes. O que ela queria dizer é que precisava conviver, brigar, conversar, falar. Aí você fala, eu amo essa pessoa, porque você construiu uma realidade. A impressão que eu tenho quando eles falam, e falam que amam todo mundo. Os adolescentes falam, eu amo você, eu te amo, eu te amo. Para menino, para menina é amor, eu amo, eu amo, eu amo. Dá a impressão para mim que, usando a metáfora da minha avó, eu acho que o sal que elas comem juntos é aquele sachêzinho de restaurante. Comeu um saquinho de sal de restaurante, já amou. Né? Então, usando essa mesma comparação, é o que eu vejo. Né? Então, os relacionamentos são inconsistentes. Né? Como esse meu amigo que me deu uma saudade. Aí eu tentei achá-lo na internet. Mas a gente viveu juntos. A gente jogou bola. Desculpa, pessoal. Eu sou da família do pastor Alexandre. Só falar um negocinho, eu já derramo lágrima aqui. Né? Mas nós brigamos juntos. A gente conversou. Ele ia para minha casa comer tremoço. Outro dia ele lembrou. Marquinhos, você lembra do tremoço que eu comia na sua casa? Vocês conhecem tremoço, né? Meu pai fazia uns vidros desse tamanho de tremoço. A gente ia jogar bola. Ele saía com um monte de tremoço na mão e comendo. Olha só o que nós construímos. Mas leva tempo. Hoje não. E eu estou falando, pessoal, não estou falando da vida secular. Estou falando dentro da igreja também. Estou falando dos nossos adolescentes. Será que eles estão construindo um relacionamento consistente? E vai gerando também dependência virtual. Hoje tem clínicas e clínicas que tratam do dependente eletrônico. Muitas. Né? Se você entrar na internet, você vai encontrar uma série de clínicas. Porque vai gerando realmente uma dependência psíquica e forte. Eu lembro quando eu era garoto, vou citar até um exemplo da minha vida, eu me tornei dependente. Né? Só que na minha época a dependência eletrônica era daqueles aparelhos desse tamanho de videogame. Né? Videogame não, era fliperama, né? Enorme. Eu ganhava 50 centavos, eu precisava ir até aquele lugar para comprar uma ficha e jogar o fliperama. Um dia eu falei, não está certo. Não está certo. Porque Jesus me fez livre. Como é que eu vou me tornar dependente de algo que, né, não faz parte nem da minha vida, não tem nada a ver comigo? E a partir daquele momento eu parei. Foi difícil. Porque eu passava na frente falando, nossa, mas o coleguinha ele já me passou no meu recorde. Ele já me passou e agora... Mas tinha uma vontade de entrar naquele lugar e depositar uma ficha. Então eu posso dizer o que é dependência, porque eu vi, talvez uma intensidade muito menor do que as que a gente vê hoje. Mas eu senti isso na pele, porque vai causando uma interferência na nossa mente, de tal forma que nos torna, nos faz sentir nus, caso a gente não esteja com o aparelho na mão e vivendo naquele mundo virtual. Eu diria que, vamos então proibir? Eu acho que não. Eu acredito em que nós temos esses meios de comunicação, a internet, como uma bênção. O que o avião
O que é o avião? É bom ou é ruim? Nenhum nem outro. O avião em si não é nada. Ele é um meio de transporte que a princípio a gente pensa no bem. Mas Santos Dumont, alguém disse, já me disse isso. Eu não encontrei essa frase, mas disse que Santos Dumont se arrependeu profundamente quando ele viu os aviões sendo usados para bombardeios, para o mal. O que é a internet? O que é a rede social? Não é boa nem ruim. Depende da maneira como você a utiliza. Por isso que eu não diria não à proibição. Aí eu fiz aqui uma brincadeira, né? É uma garota que acho que talvez esteja muito longe, né? Mas uma garotinha olhando, né? Meus pais me proibiam. Aí ela queimou a casa, agora eles deixam, né? Desculpa, talvez seja uma brincadeira de mau gosto aqui, mas não vamos usar uma posição de proibição. Como vamos proibir? Como vamos permitir então? São algumas sugestões. Em primeiro lugar, a consciência. A internet é um campo fértil, viu, pessoal, para a disseminação desses predadores. Então temos que ter consciência de como utilizarmos, de como divulgarmos as nossas informações. Os nossos filhos precisam ter um diálogo franco, né, sobre todos os assuntos, inclusive sobre aquilo que ele posta, sobre aquilo que ele faz na internet. E o mais difícil, quando eu falo na palestra, porque essa palestra foi dada no Ângulo 2 vezes, aqui de Araraquara, e uma vez lá em São Carlos. Alguns pais concordam, mas eu sinto que a maioria, ou eles têm uma dificuldade de exercer o controle, ou eles não concordam em exercer esse controle. Precisa controlar mesmo. Aí ele troca a senha. Eu quero a senha. Tem que controlar e ver as conversas mesmo, não é... Eu até brinco, né? Eu vou usar aqui a situação do Joe que não está aqui, né? Os pais, né? Mas eu descobri alguma coisa de namorinho do Joe com a Bárbara, antes de começarem, né? A partir de conversas, né? Aí eu falei, quem é esse delinquente? Quem é esse delinquente? Aí, não, é o Joe, menino bom, é o Nivaldo, né? Gente boa, família boa. Eu falei, não quero saber, para mim é delinquente do mesmo jeito, né? Brincadeira, pessoal. Mas você consegue informações e controla os seus filhos a partir disso, né? Fiscaliza seus filhos, o que eles conversam, né? É importante. Bom, para que nós possibilitemos os nossos filhos a estarem vivendo nesse mundo virtual, é necessário ter consciência. E como ter consciência se não tem maturidade? Eu usei essa imagem com base numa frase que eu vi uma vez, numa placa de Alphaville. Era uma placa que dizia assim, seu filho pode ser um ótimo motorista, mas ele ainda é uma criança. Então eu vou dar um carro, vou dar um Porsche para o meu filho, porque ele sabe dirigir, mas o problema não é a habilidade que ele tem, o problema é a cabeça que ele tem. E, nesse momento, ter consciência significa ter maturidade, né? Então, a partir do momento que você percebe no seu filho que ele tem maturidade, você pode ir dando mais liberdade, porque, em consequência, ele tem mais consciência. Aí, voltando a dizer, né, o diálogo franco, e os pais precisam conhecer o espaço cibernético. Eu não me cadastrei no Facebook porque eu quis. Eu sempre tive resistência, principalmente por causa da minha atividade policial. Mas eu falei, como é que eu vou viver a vida da minha filha ou dos nossos adolescentes se eu não sei nem como entrar nesse troço? Então eu vou me cadastrar, né? Vou ver, tenho que acompanhar. E é uma maneira de você estar conhecendo e instruindo o seu filho, né? E essa sugestão que eu faço, nós temos que nos tornar alfabetizados, né, conhecendo aquele meio, não que propriamente você vai, né, virar dependente, mas conhecer, saber exatamente como funciona esse meio. E aí
alguns autores usam essa expressão, tornar-se alfabetizado em mídia, porque a gente tem resistência à contemporaneidade. Eu sou um deles. Eu ainda sou da fase que ler um livro significa abrir páginas e ler, né? E eu gostaria aqui de lembrar o pastor que diz isso com uma certa frequência, que é importante que nós tenhamos a nossa Bíblia física. Eu não gostaria de ser assim tão ortodoxo, tão radical, mas eu vejo assim vários irmãos que não trazem mais a Bíblia e que veem a Bíblia pela internet, né? Pelo celular. Eu acredito num prejuízo, mais prejuízo do que benefício, porque na hora que eu quero encontrar um versículo, né, eu vou justamente na página que eu anotei. Eu tenho uma fonte, minha memória está condicionada a isso e eu ainda não consegui. Eu sou uma pessoa que talvez eu esteja na contramão da história, mas eu preciso de uma Bíblia física, né? E aí surge essa expressão, né, os imigrantes da internet são aquelas pessoas que buscam ter, não vou ler aqui inteiro, né? Mas é uma reportagem da revista Época, que diz que as pessoas, elas acabam conhecendo a internet e as redes sociais, mas não se desprendem daquilo que elas têm como base, como é o meu caso, de ter uma Bíblia física, né? E eu me lembro da época dos adolescentes, que tinham um concurso bíblico. Hoje tinha em casa estava a Bárbara e esqueci, a Gabriela, isso, dormindo lá em casa. Aí eu falei, pessoal, vamos pegar a espada. Que espada, pai? Que é isso? Que é isso? A espada. Aí tinha os concursos bíblicos na Igreja Batista, né, de onde eu era adolescente lá. Desembainhar a espada, 1, 2, 3... E cada um procurava o versículo bíblico na Bíblia. Então eu ainda tenho muito disso, né? Muito desse saudosismo. Mas surgem aqui, a gente tem que resistir à contemporaneidade. E aí, esse controle exige uma supervisão intensiva. Eu poderia usar a Bíblia aqui, mas não gostaria de usar, porque tem gente preocupada hoje, são educadores do nosso mundo, que falam o que eu estou falando, só para não dizer assim, mas a Bíblia é clara, né? Mas o que as pessoas estão pensando a respeito disso? Que os filhos precisam ser controlados, né? Aqui, na revista Época, pais, saibam o que seus filhos andam vendo na internet. Os educadores recomendam a supervisão intensiva das crianças e adolescentes, obviamente, né? Então, é necessário que nós controlemos. Isso também eu vi referências com relação a Isamitiba, que é um educador da contemporaneidade, aí, né, não é cristão. Roseli Saião. Estou usando exemplos só para confirmar o que a gente tem que fazer mesmo, né? E aí, exige algumas precauções nossas. A fiscalização, que eu já disse, efetiva dos pais. Esse é o maior e melhor meio de precaução. Os empregos de programas de bloqueio, cuidados com sites visitados, preservação das informações e utilização de senhas seguras. Esqueça do nome do seu filho, esqueça da data do seu aniversário, o telefone da sua casa, porque tem programas que justamente fazem uma combinação de informações e encontram a sua senha, a partir daquilo que é mais frequente você utilizar, como data de aniversário, nome da sua mãe e coisas assim. Não podemos nos esquecer dessa influência, né? Reforçando aqui da influência que a mídia tem sobre a nossa vida, sobre as crianças e adolescentes. Mas é necessário que a gente tenha um bom senso. Bons modelos parentais. Definição clara dos papéis. Quem manda em casa sou eu, ponto final. Aquele negócio, entrei no meu quarto, o quarto é meu asilo inviolável e ninguém entra no meu quarto.
Então, se você quiser se comportar assim, talvez você esteja propiciando um ambiente mais favorável para o seu filho viver a vida dele, né? E comprometimento diário com a tarefa de cuidar são algumas conclusões que eu tiro em relação ao nosso comportamento perante nossos filhos, né? As crianças e adolescentes. Mas eu gostaria de destacar dois bons modelos parentais. O que é que nós temos demonstrado para os nossos filhos? Obviamente, eu não poderia finalizar sem antes chegar numa aplicação bíblica, né? E aqui fica muito mais fácil porque nós estamos na nossa casa. Na escola eu não posso dizer isso. A não ser que me autorizem, eu digo. Mas, estabelecendo essa ligação dos modelos parentais, me traz algumas preocupações sobre aquilo que a gente tem feito e que tem influenciado os nossos filhos. Mas eu não influencio meu filho. Ora, se um fio de cabelo projeta a sua sombra, como você pode dizer que o seu comportamento não influencia a vida dos seus filhos? Então, aquilo que dizemos, aquilo que pensamos, a maneira como falamos, a maneira como nos comportamos, certamente está provocando um reflexo na vida dos nossos familiares e principalmente dos nossos filhos. Então, eu destaquei algumas coisas, pessoal, eu não quero ser exaustivo aqui e quero dar liberdade também para vocês me pararem e perguntar. Desculpe, eu até não fiz essa observação no início, mas vocês têm liberdade para dizer o que bem quiserem, né? Mas eu fiz algumas observações. Em primeiro lugar, vamos fazer uma aplicação bíblica sobre a maledicência, a linguagem torpe, julgamento, perda de tempo, ansiedade e descompromisso, obviamente, com Deus. O que a Bíblia diz? Tem muitos textos, eu peguei alguns só para a gente poder reforçar essa nossa posição. Em primeiro lugar, a maledicência. O que se fala da vida do outro nas redes sociais é incrível. Incrível. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, na verdade, a internet, as redes sociais, elas potencializam o que somos. Como eu disse, a rede social em si, a internet em si, ela não é um nada. Depende de como você usa. O caso de eu ser maledicente, ele vai ser potencializado na internet, com reflexos que a gente não pode medir. Então, o problema não é a internet, o problema sou eu. Né? Mas eu vejo que isso se torna muito frequente, com muita intensidade na internet. Falar mal da vida das pessoas, isso se tornou algo muito frequente. E alguém já usou essa metáfora, né, de que um pastor, a irmã veio para o pastor, o irmão, né? Senão vai falar que as mulheres ficam falando, né? O irmão procurou o pastor falando, pastor, eu pequei. Eu falei mal do outro irmão. Tudo bem. Então, em primeiro lugar, você vai e pede perdão. Em segundo lugar, você pega um travesseiro de penas e sai distribuindo, e sai jogando na cidade. Aí ele voltou, pastor, já fiz. Agora você volta e pega todas as penas. Aí ele voltou com um montinho de nada, assim. Pastor, foi a única coisa que eu consegui trazer de volta, esse bolinho de penas. Falei, é isso que eu gostaria de dizer. Você jamais vai conseguir recuperar aquilo que você falou. Jamais você consegue trazer de volta ou reparar o erro que você praticou a partir de uma maledicência. Eu diria que na internet, nas redes sociais, esse travesseiro de pena deve ser um caminhão de travesseiro de penas. Então você não consegue mais trazer de volta aquilo que você disse, aquilo que você mostrou. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz a respeito? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo,
de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então esse é um dos problemas que eu vejo potencializado na internet. Linguagem torpe. Mas meu filho não, imagina. Meu filho dizer palavrões. Eu gostaria que você fizesse um pouco mais, tivesse um pouquinho mais de atenção com esse item. Porque o meio, se minha mãe tinha preocupação de eu ir para um grupinho que falava palavrões, hoje esses grupos eles se multiplicam, criam-se grupos para todos os interesses. Grupo para o trabalho de quarta-feira, é um grupo. Aí, grupo para o aniversário da Beatriz na quinta-feira à noite, cria grupo. E aí, nos grupos, não é possível que as pessoas conversem coisas boas nesse grupo 24 horas. Então, a linguagem torpe, postagens obscenas, elas acontecem. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Julgamento. As pessoas aferem o comportamento do outro sem conhecer, né? Isso é potencializado na internet. E diz assim, em Tiago 4, 11, 12, irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Outro problema é a má administração do tempo. E é pecado isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus nos deu bênçãos, uma delas é viver para Ele. Então, como nós vivemos para Ele, isso influencia na nosso relacionamento com Deus. Então, a má administração do tempo é algo muito acentuado na internet, né? Nas redes sociais. Ansiedade. Eu coloquei esse item porque, de fato, a internet, que é uma bênção, ela nos traz um sentimento de que nós sempre estamos desatualizados. Isso gera algo, um sentimento de que nós buscamos algo que nunca é encontrado. Então a ansiedade, ela é um problema na internet. E eu vejo que essa geração está sendo criada com algo muito rápido. Então esperar 30 segundos para a conexão da internet já é... Ontem mesmo a Bárbara falou, pai, não consigo conectar com a internet, o Wi-Fi está com problema. Eu falei, calma, filho, calma que está chovendo, vai vir, a conexão vem daqui a pouquinho. Né? Mas é tudo muito rápido, quer informação, entra na internet, quer pagar conta, entra na internet. Né? Vai chover, entra na internet. E aí, a gente não ora mais. Né? Se seu filho está atrasado para chegar em casa, você não ora mais. Senhor, protege meu filho. Você pega o celular e liga para o seu filho. Entra no WhatsApp e fala com o seu filho naquele momento. E aí, nós estamos criando uma geração que quer as coisas rápidas e aquele sentimento... Tem vários textos sobre a ansiedade, mas eu peguei esse texto porque nos remete a um momento, em Salmo, em que nós aguardávamos o Senhor se manifestar e falar. Esperei com paciência, aí uma linguagem diz, confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
né? E eu gosto também desse texto, né, que está na imagem aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um sentimento natural. E eu gosto da língua portuguesa, né, porque ele nos dá realmente uma sensação de que está abrangendo todas as situações. Quando fala lançando no gerúndio, é porque eu lancei, né? Daqui a pouco vem o sentimento de novo, eu lanço de novo. Então, eu constantemente estou lançando, inclusive, o mesmo problema para o Senhor, né? Lançando. É uma continuidade, né? Mas é algo que eu vejo como um problema, a ansiedade dos nossos filhos, da nossa geração e nós mesmos, né? Porque tudo acontece muito rapidamente. E um descompromisso com Deus. Eu ia trazer um videozinho, que era uma brincadeira de um garoto lá da comunidade de Mauá, salvo engano, e que ele canta uma musiquinha. E ele fala assim, eu vou orar para Deus queimar o seu celular. Eu vou orar para Deus queimar o celular. Né? Aí ele fala assim, por causa do WhatsApp você não ora mais, por causa do WhatsApp você não lê a Bíblia mais, né? E, de fato, a gente está vivendo de uma maneira descompromissada e criando filhos descompromissados com esse mundo maravilhoso que se nos apresenta e a nossa Bíblia, às vezes, fica de lado, né? O nosso relacionamento com o Senhor acaba ficando de lado, né? Mateus 22, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Eu gostaria de finalizar aqui, fazendo uma reflexão e perguntando para mim e para você se nós estamos preparados. Quando eu falo que essas informações estão todas interligadas, eu não tenho uma base bíblica, é uma sensação que eu tenho de que as coisas estão caminhando para o fim. Não quero aqui defender posições amilenistas, pré-milenistas ou pós-milenistas, mas você imagine que hoje já há um chip que pode ser implantado. Os dois melhores lugares são as costas da mão direita e a testa, cuja extração pode liberar uma substância que leve a pessoa à morte. Existe também veja bem, eu não tenho base bíblica e desculpe aqui, pastor, mas que a Visa está financiando, e a Visa são 666 em outros idiomas, né? E que o anticristo vai se utilizar desse instrumento para controlar as pessoas. Eu não tenho dúvidas, pessoal, que a internet é algo que está controlando você. Você não precisa estar com esse chip na mão nem na testa, você já está chipado. A Google já criou um relógio que que monitora a sua saúde. Então, se você tem um problema cardíaco, esse relógio detecta e envia esses dados para a Google e vai te alertar. O fato não é que vai te alertar. O fato é que você alimentou um banco de dados que vai possibilitar a Google, ou outra empresa que administre isso, a enviar para uma outra empresa essa informação que você está precisando de determinado medicamento. O que é isso? Você está chipado. Quando você está alimentando a internet com informações, o que você está fazendo? Você está sendo controlado. Eu disse para vocês que eu fui fazer uma pesquisa, né? Outro fato, fui procurar uma passagem aérea e agora eu não me vejo mais livre da Decolar, da TAM, da Gol, da Azul, que me manda mensagem toda hora que está em promoção as suas passagens. O que é isso? Então, não estou dizendo que a rede social, ela é propriamente o anticristo. Não é isso que eu estou querendo dizer. O fato é que nós já estamos sendo controlados e esse banco de dados vai sendo formado para alimentar alguém no futuro. A questão é o seguinte, estamos preparados?
Nós estamos buscando, nós estamos vivendo como se Cristo voltasse hoje? Essa que é a questão. Então gostaria de deixar essa reflexão com um versículo, né? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, precisamos viver como se Jesus voltasse hoje, aguardando a volta do Senhor. Deus abençoe a todos. Me perdoe se eu disse algo a mais e não quis dar indireta a ninguém. Não foi essa a minha intenção de maneira alguma. Deus nos abençoe e nos torne ávidos à sua palavra. A influência única é a palavra do Senhor, ao Senhor em nossas vidas. Amém. Agradecendo por essa palavra. É algo que todos nós já sabemos, mas fazemos de conta que não sabemos. Né? A gente sabe e nós continuamos nos expondo e fazendo de conta que os nossos filhos vão conseguir superar isso. Muito sério. Eu acho que essa palestra deveria ser uma palestra bem concorrida hoje de manhã. Claro que nós fomos abençoados com a chuva e logo também com os irmãos que ficaram até mais tarde na cama. Mas eu acho que isso aí podemos futuramente estudar para que você a repita. E talvez com nossos adolescentes. Que eles precisam saber de uma pessoa como você, que está na área, né, na área do perigo, né, lá onde a coisa está acontecendo, na área má, né, da comunicação. Então, nossos adolescentes, nossos jovens, agora de verdade é o que fazer, né? Eles estão sendo massacrados lá fora por causa disso. E, por exemplo, eu posso dizer que não tem celular, não tem Face, não tem nada. Mas eu estou com 56 anos. Isso faz parte da minha cabeça, né, como você. Mas se um desses nossos jovens falar que não tem celular, não tem Face, não tem nada, WhatsApp, ele vai sofrer chacota. Por exemplo, a baixinha já está em cima de você pro celular, porque a turminha dela já está levando celular, né? Então vamos pedir a Deus que Deus nos dê discernimento. Foi isso que Ele fez em todo o tempo. A vida não é só agora que ela é dinâmica. Eu imagino que agora ela está na velocidade supersônica. Mas a vida toda ela foi dinâmica. E Deus sempre foi contemporâneo. E quem traz as respostas para o tempo em que se está vivendo é a sua igreja. Por isso que o Spurgeon dizia, você ficar com o jornal do dia, do amanhã numa mão e a Bíblia na outra. Compete a mim e a você trazer respostas para a nossa geração de Deus, no momento que ela está vivendo. Então, por isso que eu acho que essa conclusão sua do compromisso com Deus é o que está faltando. Eu acho que a internet se apresenta, toda essa coisa aí, da rede se apresenta com perigo por causa do nosso descompromisso com Deus. A partir que a gente tem, vem o que vier. Eu entendo assim. Então, quer dizer, se há maturidade, aquilo que você falou, se há maturidade, pode dar a chave para o menino que ele vai saber o que fazer com esse carro. Então, é isso que precisa gerar. Eu e vocês, enquanto líderes, enquanto pais, jovens casais estão aí, pais em potencial que já está chegando, bebê. Potencial nada, já está pronto, né? Está vindo. E aqueles que ainda não vieram, netos, que a gente pode influenciar muito na vida dos nossos netos. Né? Vamos orar, pedir a Deus a bênção de tudo isso. Pai amado, o Senhor sabe melhor do que nós de tudo quanto nós estamos passando. Porque o Senhor sabe
aonde vamos chegar. E nós queremos, ó Deus, chegar aonde o Senhor quer que cheguemos, não aonde o mundo quer nos levar. Por isso, ó Pai, nós pedimos por misericórdia dos pais, dos filhos, dos líderes, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria para sabermos lidar com a situação que se nos apresenta hoje. Entendemos, ó Deus, que há um desmoronamento com relação ao compromisso com o Senhor, um desmoronamento familiar, da moral, da ética, e por isso, ó Pai, nós temos um campo mais difícil para trabalhar. Mas contamos com a ajuda do Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, ajude-nos. Dê, ó Pai, assim como o Senhor deu ao Teu servo, mensagens como estas, palestras como estas, para despertar-nos para algo que ainda nós não consideramos como perigosos. Venha, ó Deus, e ajude-nos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre nós e em nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.